Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, mais um vídeo aqui, né, para passar recomendações de materiais para você poder estudar física. Nesse vídeo daqui, as minhas recomendações vão ser de livros, né, para você que já terminou o ciclo básico, né? E você gostaria de saber quais materiais você poderia utilizar para poder estudar as principais áreas da física, né? Mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica e quântica, né, que seria equivalente, né, também, se você é do curso de física, a quais livros eu recomendaria para você utilizar nessas disciplinas da segunda metade da graduação em física. Mas bom, aproveitando esse início de vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Claro, né, fica aqui meu agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Como eu sempre falo, né, no início desses vídeos meus de recomendação, uma coisa que eu acho que deve ser óbvio para todo mundo, mas é importante, né, ressaltar, porque vira e mexe tem algum comentário que considera, né, isso como se não fosse óbvio, é que esse vídeo daqui consiste nas minhas opiniões, né, de recomendação de materiais de estudo. Pode ser que você vendo nesse meu vídeo fale assim: "Nó, Felipe, gostei demais das suas referências", mas também pode ser que você chegue e fale: "Nossa, achei ruim essa referência, eu não gosto", ou "Ah, você não citou uma referência que eu acho melhor do que todas essas". E claro, isso faz parte, né? Existem infinitas referências de tudo quanto é material possível, e obviamente eu não conheço as infinitas referências. Eu conheço as referências que me foram passadas ao longo da graduação, as referências que eu usei e as referências que eu tive contato depois, né? Seja ajudando amigos meus em estudo, seja porque eu gosto também de ver livros de física e eu acabo sempre procurando, né, livros de física de materiais que eu também já conheço, né, de conteúdos que eu também já estudei. Mas bom, meu objetivo aqui com esse vídeo não é passar um monte de recomendação de cada um dos tópicos, né, passar 5, 6, 7 referências de mecânica, o mesmo tanto disso de eletro, não, né, por dois motivos. Primeiro, porque senão o vídeo ia ficar quilométrico, né? E segundo, porque meu objetivo com esse vídeo é passar um parâmetro geral, né, dos estudos na física. Eu não estou fazendo nesse vídeo, igual eu fiz nos outros, né, de recomendação de materiais de estudo, que no caso eu só passei referências de uma área específica, que foi o caso do vídeo de quântica e no caso do vídeo de relatividade. Não, nesse daqui é principalmente para você que está querendo saber referências gerais, né? Quais livros eu posso pegar para poder me aprofundar nesses assuntos de física depois que eu já saí do ciclo básico, né, porque eu sou um entusiasta na física? Ou quais livros será que são interessantes para eu poder aprender física, enfim, para você, né, que está no curso de física na segunda metade da graduação. A ideia desse vídeo é ser geral, né, para abranger todas as áreas possíveis aí para você que gosta de física e estuda exatas. Uma coisa importante para já deixar claro aqui: todos os livros que eu citar nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, né, tanto o nome do livro quanto um linkzinho para se você quiser comprá-lo, ok? Um link te direcionando para a Amazon. E, né, fica a dica, né, que se você quiser comprar qualquer livro, qualquer um desses livros da Amazon, ou qualquer coisa na Amazon, por favor, acesse pelos links que eu estou colocando, né, porque acessando e comprando por esses links você já ajuda enormemente o canal iFísica. Mas bom, partindo para as recomendações então, né, vamos começar por mecânica. Para mecânica eu vou recomendar dois livros, sendo que um deles eu tenho físico e o outro não, né? Os dois livros, no caso, que eu vou recomendar, e eu vou justificar por que eu estou recomendando eles, ok? As minhas recomendações de mecânica, elas são baseadas em uma forma específica, como eu vejo a aprendizagem de mecânica, ok? Mas vou deixar isso claro. Os dois livros que eu vou recomendar é, o primeiro deles, o livro do Mário, né, que eu tenho físico aqui, que é o Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas. É um livro que, né, como está evidente aqui, é um livro que tem tradução. E o outro livro de mecânica que eu vou indicar é o livro do Foulis, que é esse livro aqui do lado, que não tem tradução, né, mas o nome seria Mecânica Analítica. Só um adendo importante: apesar do livro do Foulis chamar Mecânica Analítica, ele não é um livro de mecânica analítica, ok? A gente chama de mecânica analítica a mecânica lagrangiana e hamiltoniana, né, que parte para esse formalismo. O livro do Foulis não. O livro do Foulis é um livro de mecânica com formalismo newtoniano. Ele só apresenta os formalismos lagrangiano e hamiltoniano lá no final do livro. Então o nome mecânica analítica, né, do livro do Foulis é mais como uma mecânica desenvolvida de maneira analítica do que mecânica analítica, área da mecânica. Mas bom, dessas minhas duas recomendações de mecânica, né, o do Mário e o do Foulis, eu indico cada um deles por um motivo diferente, ok? E aí entra muito a forma como eu acho que o ensino de mecânica, pelo menos na física, deveria ser, e que às vezes a gente não leva muito isso em conta. O que acontece? É muito comum, né, quando a gente passa do ciclo básico no curso de física, a gente tem lá os cursos, normalmente mecânica 1 e mecânica 2, ou então mecânica clássica, enfim, tem um curso aí de mecânica clássica. Como é que normalmente é a ementa desses cursos? A gente começa aprendendo formalismo newtoniano, depois a gente aprende, né, um pouco do formalismo lagrangiano, e a gente faz algumas coisas tanto com Lagrange quanto com Newton. Eu, particularmente, quando eu fiz o curso de mecânica, o meu professor, ele utilizou o livro do Foulis. E o livro do Foulis tem uma certa particularidade com relação a outros livros de mecânica, inclusive uma particularidade em relação ao livro do Mário,
que ele só trata de formalismo lagrangiano no final do livro. É o último capítulo dele. O livro do Marion, ele segue mais ou menos uma tendência que outros livros de mecânica têm, que o livro tem o quê? Tem uns 14, 15 capítulos por aí, e normalmente mecânica lagrangiana é passada ali na metade, no 7º capítulo. É tradicional os livros de mecânica clássica fazerem mais ou menos esse formato, né? A primeira metade com mecânica newtoniana, a segunda metade com mecânica lagrangiana. Porém, é exatamente por conta disso que eu coloco o livro do Foldes como uma das minhas recomendações de mecânica. Apesar de ser comum num curso de mecânica clássica a gente fazer ali, né, metade dos formalismos com mecânica newtoniana e metade com mecânica lagrangiana, eu acho extremamente importante um estudante de exatas, principalmente um estudante de física, saber fazer todo o formalismo da mecânica clássica utilizando leis de Newton. A mecânica lagrangiana surgiu depois. O que a gente tem que pensar é que a mecânica toda foi estruturada antes de Lagrange. Lagrange pegou a mecânica newtoniana e, né, colocou em outra formulação. Porém, quando você pega esses livros, né, como por exemplo o livro do Marion, né, e também outros livros, como tem por exemplo também o livro do Taylor, também tem muita gente que gosta, né, mas enfim, a ordem dos capítulos dele é muito idêntica à do livro do Marion, então eu coloco a do livro do Marion aqui, porque eu gosto do livro do Marion. Quando você pega esses livros, né, estilo do Marion, que trata Lagrange na metade do livro, o que acaba acontecendo é que o autor usa de forma conveniente Lagrange onde ele quer e mecânica newtoniana onde ele quer, o que não tem nenhum problema com isso. Obviamente, existem muitos problemas que facilitam enormemente a gente resolver com Lagrange. Inclusive, é por isso que a gente vê mecânica analítica, por isso que a gente vê mecânica lagrangiana. Porém, levando em conta, né, que os cursos de mecânica são o primeiro contato com mecânica depois do ciclo básico de um estudante de física, a gente tem que saber como é que são, pelo menos o desenrolar da física com mecânica newtoniana. Eu acho que a gente aprende muito aprendendo a usar somente a mecânica newtoniana, porque ela que é a base realmente de toda a mecânica clássica. Inclusive, o meu professor, né, quando eu fiz mecânica na graduação, né, com o Emanuel, né, queridíssimo Emanuel, né, talvez um dos melhores professores que eu tive na graduação, um dos motivos que ele usava o livro do Foldes é exatamente pelo fato de que mecânica analítica era só no final. Ele sempre falava isso. Ele falou assim, gente, vocês têm que aprender a usar a mecânica newtoniana para os formalismos tradicionais da mecânica. Depois que você aprender mecânica com formalismo newtoniano 100%, e depois que você aprender mecânica lagrangiana, aí beleza. Aí você utiliza o que você acha mais conveniente e tudo. Mas no quesito do aprendizado, é extremamente importante você pegar todos os desenvolvimentos, né, todos os desenrolares, utilizando a mecânica newtoniana. Então, esse é o principal motivo pelo qual eu recomendo o livro do Foldes. A ordem do Foldes eu acho muito legal. É uma ordem, né, uma ordem normal de ser passada em mecânica, porém, com tudo construído somente com leis de Newton. E esse é o principal motivo que eu recomendo. Eu acho que o foco para a mecânica analítica tem que ser dado num curso de mecânica analítica ou no final de um curso de mecânica. O objetivo de um curso de mecânica clássica, né, que é o contato depois do ciclo básico para o estudante de física, tem que ser com mecânica newtoniana. Pelo menos essa é a forma que eu penso. Né? Porém, eu também recomendei o livro do Marion, que é colocando Lagrange no meio. Obviamente, não é porque eu acho que Lagrange deveria ser passado só no final que eu vou achar que todas as referências que colocam no meio são ruins. Não é o caso. O livro do Marion é bem legal. Na verdade, o que eu acabei fazendo em mecânica era, eu usei o livro do Foldes, mas também utilizei o livro do Marion. Por quê? Porque eu achava que o livro do Marion tinha algumas discussões mais ricas do que o livro do Foldes. Em compensação, também tinha coisas do livro do Foldes, como por exemplo a ordem, que eu achava mais interessante no livro do Marion. Então acaba que a junção desses dois livros no meu aprendizado de mecânica clássica foi excelente. A mecânica 1 e 2, né, foram as disciplinas que eu mais gostei da graduação. Eu aprendi bastante nelas e eu usei essas duas referências. Por isso que eu indico essas referências. Ah, Felipe, mas existem muitas outras referências melhores do que essa que está passando. Essas daí são limitadas, tem outras que são melhores. Tudo bem, né? É possível você ter outra opinião, é possível ter uma opinião diferente da minha, né? Afinal de contas, como todos nós sabemos, né, da máxima, inclusive, que eu sempre coloco nesses vídeos, opinião ruim é igual sotaque, né? Sempre o outro que tem e nunca você. Então, assim, esse vídeo especificamente, né, essas duas recomendações são minha opinião. Mas também aqui, né, por um desencargo de consciência, né? E também aproveitando que existem algumas faculdades, algumas universidades, que colocam mecânica analítica como uma disciplina da graduação, né? Também, já aproveitando o momento de mecânica, obviamente, qualquer referência que eu vou recomendar, né, para mecânica analítica vai ser, obviamente, o livro do Nivaldo. Isso aqui não tem nem jeito, né? Tem muita gente que usa o livro do Goldstein também, é um livro legal, é um livro muito bom também, mas eu particularmente tenho um apreço gigantesco pelo livro do Nivaldo, eu acho esse livro maravilhoso, é português, né? Não é nem traduzido, ele é em português, enfim, é um livro maravilhoso. Se você quiser realmente aprender mecânica analítica, de fato, o livro do Nivaldo é perfeito, né? Então, no caso, se você tem uma disciplina de mecânica analítica, não tem nem discussão, ok? É essa referência que você vai ter que usar, que é a referência maravilhosa do tema. Mas, bom, encerrado mecânica, vamos para a próxima área da física, certo? Agora vamos para recomendações de eletromagnetismo, ok? Bom, né, a de eletromagnetismo eu acho que não preciso nem falar qual que vai ser, né, a minha referência, a minha indicação, né, depois do ciclo básico. Obviamente essa referência daqui é batida,
né, maravilhosa referência, né, não tem quem não use, que é o livro do Griffiths. Eu já vi muita gente falando assim ao longo da minha graduação, o livro do Griffiths é horrível, o livro do Griffiths é muito ruim. Gente, sinceramente, se uma pessoa pode chegar e falar o seguinte, não gosto da forma como o Griffiths escreve, eu acho as discussões do Griffiths um pouco ruins. Agora, o livro do Griffiths é um livro ruim de eletromagnetismo, você pode usar inclusive como filtro de opiniões, né, das pessoas, se elas recomendam o livro do Griffiths para eletromagnetismo ou não. Porque, sinceramente, para a parte de eletro 1, né, que compreende ali a eletrostática e magnetostática, e o iniciozinho ali, né, das equações de Maxwell estruturadas no meio material e tudo, o livro do Griffiths é perfeito. A única crítica que eu tenho ao livro do Griffiths é a metade final dele, principalmente quando ele vai falar, né, da parte de potenciais e campos, né, quando vai falar dos potenciais retardados e tudo, e no finalzinho de relatividade. Mas a primeira parte do Griffiths é tão boa que sinceramente, eu não consigo não indicá-lo. Esse livro é muito bom. O livro do Griffiths tem uma grande vantagem, que é evidente pela capa, que ele tem tradução, né, e não só isso, você também consegue encontrar solutions, né, dos vários exercícios que ele tem no livro, e é bom porque você consegue sempre fazer exercício e conferir se a sua resposta e o desenvolvimento está correto, né? Bom, existe uma segunda recomendação minha, né, de livro de eletromagnetismo, que ao pé da letra não seria muito correto eu colocar ela aqui agora, né, porque quando você pega a introdução desse livro, ele deixa claro que é um livro para ciclo básico, né, mas que eu acho extremamente justo de ser colocado aqui, que é, né, o Eletricidade e Magnetismo, né, aqui no caso da coleção Curso de Física de Berkeley. Esse livro é simplesmente maravilhoso. Infelizmente, você nunca vai encontrar ele para vender. Eu dei uma sorte absurda, esse livro daqui realmente é meu, eu comprei esse livro, apesar de estar com essa marcaçãozinha daqui. Você não está falando, pô, Felipe, roubou da biblioteca? Não. Esse livro daqui foi inclusive uma surpresa que eu fiquei, porque assim, muitas bibliotecas, elas descartam materiais, né? Você pode ir lá e pegar o livro, né? Eu fiquei surpreso quando eu encontrei, né, esse livro daqui, eu comprei na estante virtual, comprei baratinho, esse livro não fabrica mais, e é muito difícil encontrar para vender, eu procuro ele há muito tempo, só encontrei ele agora, né? E ele foi, né, de forma inacreditável, um dos livros descartados da biblioteca, da biblioteca do interior daqui de Minas, e eu comprei porque uma pessoa anunciou no estante virtual. Então assim, de qualquer forma você consegue achar ele na internet, esse livro é muito bom. Por que eu indico ele aqui, mesmo ele falando, né, mesmo ele se referindo a si próprio como um livro de ciclo básico? Pelo motivo de que, de forma geral, os cursos de ciclo básico de eletromagnetismo não tratam a parte de cálculo vetorial tão completa. Eles não fazem muita discussão a respeito de rotacional, divergência, o significado físico de tudo isso. É passado, mas como o fundamento de eletromagnetismo, né, física 3, está muito perto ali do cálculo vetorial, algumas implicações mais relacionadas ao eletromagnetismo e cálculo vetorial são deixadas para eletro 1. E esse livro daqui dá uma introdução, né, dá uma intuição muito boa sobre essa parte de cálculo vetorial aplicada a eletro. Esse livro aqui é muito bom. Inclusive, ele faz muitos tratamentos que eu acho maravilhosos. Ele mostra por que você precisa do campo magnético, né, para que o eletromagnetismo fique completo, né, que não dá para fazer todas as descrições em termos do campo elétrico. Mistura com relatividade para poder mostrar que o campo magnético é uma manifestação da relatividade associada a cargas em movimento. Enfim, ele tem umas discussões muito legais. Esse livro aqui enriquece demais a sua formação. Ele eu só não falo que ele é um livro 100% perfeito, só 95% perfeito, porque ele tem um problema que eu acho tristíssimo, que ele não é escrito no sistema de unidades internacionais. O sistema de unidades que é utilizado no livro é o sistema de unidades CGS, e aí as constantes mudam todas no eletromagnetismo. Eu detesto o sistema de unidades CGS, detesto com todas as minhas forças. Então assim, eu sempre utilizei esse livro, né, como um livro junto com as minhas outras referências de eletro. Quando entrava as equações, eu passava para os outros livros, porque já estava no sistema de unidades correto, né, que eu gosto. Em compensação, eu usava esse daqui porque as discussões deles são muito boas. Muito, muito boas. Então, enfim, né, fica aqui essas minhas duas referências de eletromagnetismo, o Griffiths, que é a referência batida, e esse curso de física de Berkeley, que é simplesmente maravilhoso. Mas bom, vamos passar então, né, para a próxima área da física, né, as recomendações de termodinâmica. No caso, eu vou recomendar aqui 2 livros, sendo que o segundo deles eu tenho que colocar um adendo, porque é uma recomendação marromeno. Okay? Os 2 livros que eu vou recomendar, o primeiro deles realmente que é uma recomendação mesmo, eu gosto muito desse livro, que é esse daqui que eu estou colocando, que é o livro do Schroeder. E o segundo livro que eu vou explicar o porquê do meu adendo, que talvez seja um dos livros mais famosos, todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, que é o livro do Kahlen, que é esse livro daqui, né, talvez seja o mais tradicional de termodinâmica. Bom, por que eu estou colocando um adendo no livro do Kahlen? Na prática, oficialmente falando, eu não gosto do livro do Kahlen. Okay? O livro do Kahlen não é um livro que eu acho legal para termodinâmica. Porém, mesmo assim, eu estou colocando ele aqui nas minhas recomendações de materiais. Porque o meu problema com o Kahlen não é com a qualidade do livro.
O meu problema é com a metodologia que ele usa. Eu não gosto da metodologia, certo? Eu não gosto da premissa que ele usa para o livro. Porém, a partir do momento que você fala, ok, essa é a premissa dele, ele é um livro bom. E esse meu problema com a metodologia do Carlin, na verdade, é mais pela forma como eu acho mais natural de se ensinar termodinâmica, certo? O que acontece? Termodinâmica tem 3 maneiras de você introduzir. Uma delas que é totalmente fenomenológica, no caso nenhum desses 2 livros que eu coloquei introduzem dessa forma, existem livros assim, mas eu não tenho tanto contato com eles, então não recomendei nenhum. Mas eu sei que existem livros que introduzem de forma totalmente fenomenológica, pegando os experimentos, discutindo os experimentos, falando dos resultados e construindo a termodinâmica assim, até porque, historicamente, a termodinâmica foi construída assim. O segundo tipo de livro é o tipo de livro que constrói a termodinâmica, já colocando alguns princípios de mecânica estatística, né? Então já começam desde o início a discutir não mecânica estatística de um ponto de vista mais geral, mas começa falando de probabilidade e começa a construir a termodinâmica utilizando essas questões probabilísticas, né, que seria ali uma base de mecânica estatística. Esse tipo de livro, né, que é o segundo tipo que eu citei, é o tipo de livro que eu mais gosto de termodinâmica, certo? Apesar de termodinâmica ter surgido de forma fenomenológica, eu acho que ensinar termodinâmica utilizando os princípios estatísticos enriquece muito a discussão. Inclusive, né, essa minha primeira recomendação, né, o livro do Schroeder, ele é um livro que faz essa construção. Ele começa ali com o ensemble microcanônico, de uma forma bem leve, e vai construindo a termodinâmica em cima das considerações estatísticas. É um livro que eu acho muito legal, né, e você consegue, desde o início, entender exatamente por que a termodinâmica é como é. Eu acho que a interpretação estatística, desde o início, já ajuda bastante, mas dessa forma como eu vejo. Eu tenho amigos, eu tenho colegas que acham o contrário, acham que primeiro você tem que ver a termodinâmica sem a parte estatística para depois entrar a parte estatística. Eu, particularmente, né, e claro, o canal é meu, né, então essa é a minha opinião, né, eu acho mais interessante, eu acho mais físico você construir a ideia através dos princípios estatísticos. Você vê a construção do conhecimento, e isso para mim é uma das coisas mais importantes quando eu considero um material bom, né, para poder se estudar. E o terceiro tipo de livro, que é igual ao livro do Carlin, que é um livro muito parecido com a forma como é introduzido quântica, que é com postulados. O Carlin começa, termodinâmica vai ser baseada em alguns postulados. Aí coloca lá, entropia é uma função monótona crescente com relação à energia, o ponto máximo, isso. Enfim, vai colocando vários postulados, né? Coloca ali o que seria um equilíbrio termodinâmico, postulado, né? Em termos de você fazer ali o princípio variacional na variedade de pontos, né, que diz respeito ali ao seu sistema. Enfim, ele coloca tudo postulado. Então, é uma descrição bem matemática. Postulado 1, postulado 2, postulado 3, por aí vai. E a partir do momento que você tem um conjunto de postulados, vamos construir a termodinâmica. O livro do Carlin, nesse sentido, se você gosta de livros baseados em postulados, ele é um ótimo livro. É basicamente a construção do livro, mas eu acho isso péssimo. Eu detesto construção por postulado, detesto. Porque quando você postula alguma coisa, você está meio que aceitando. Eu só acho sensato você postular alguma coisa depois que você aprende no ponto de vista físico, sem postular, entendendo a construção, aí beleza. Essa, inclusive, é uma das maiores críticas que eu tenho quando a gente vê Lagrange na metade de um curso de mecânica clássica, igual os livros tradicionais, tipo do Marion, que eu comentei, fazem. Por quê? Porque a gente aprende nesse tipo de caso, né, quando a gente vai aprender mecânica lagrangiana, pelo princípio de minimação. Mas a gente postula o princípio de minimação para obter as equações de Lagrange. Você postula e você fala, mas por que eu estou postulando isso? Por que a mecânica tem essa propriedade? Mas aí quando você vai lá no livro do Nivaldo, você vê, ele constrói as equações de Lagrange pelas equações de Newton, aí depois ele chega, fala de problemas de minimização, compara, mostra, olha, existe uma minimização, e só depois ele postula. Então ele constrói a linha de raciocínio. Meu problema com o Carlin é exatamente esse. Se o livro do Carlin fosse utilizado junto ou depois de um primeiro estudo um pouco mais físico de termodinâmica, utilizando alguns princípios, nem que sejam muito básicos, estatísticos, só para você entender a linha de raciocínio, aí tudo bem. Aí não fica tão ruim. Mas o meu problema com o livro do Carlin é fazer um monte de postulado, porque, poxa, a partir do momento que você postula, o resto é construção lógica, que é matemática. Quando eu falo que eu recomendo o livro do Carlin, porque ele é um livro bom, porque ele realmente ensina termodinâmica legal, ele fala os princípios bonitinhos, ele tem a sua metodologia, é a metodologia dele. Eu consigo discernir o que é um livro que eu não gosto do que é um livro que eu acho ruim. Né? O livro do Carlin eu não acho ruim, ele é um livro bom, mas é um livro que eu não gosto. Por ser bom, eu recomendo. Né? Eu recomendo como uma referência de física. Eu não recomendo, se você quiser uma construção física bonitinha, aí eu recomendo do Schroeder. Porém, né, se você só quer livros para poder aprender, gosta de uma formulação matemática, o livro do Carlin vai ser uma boa referência, né? Tá aí recomendado. Essas são as minhas 2 referências de termodinâmica. E, bom, a última área agora da física que falta, né, além de fazer a recomendação, é a de quântica. Mas a de quântica fica até um pouco injusto eu fazer a recomendação aqui,
Porque eu já tenho um vídeo inteiro sobre recomendações de material para você estudar quântica, desde o primeiro contato até a pós-graduação, certo? Eu vou até deixar uma tag aqui te referenciando para esse vídeo. Para não ficar, né, sem nenhuma recomendação de quântica, eu vou recomendar o livro que eu sempre recomendo quando é para quântica, que é o livro do Cohen, né? O livro do Cohen tem 2 volumes, eu acho maravilhoso, serve para quântica 1, quântica 2. O livro do Cohen, inclusive, é o livro que eu usei para o meu curso, né? O livro de referência que eu utilizei para o meu curso de mecânica quântica, que está no canal, caso você não conheça. Vou deixar aqui uma tag com a playlist. Eu não vou ficar aqui gastando muito mais tempo recomendando livro de quântica, né? Pelo fato de eu ter feito um vídeo inteiro. Mas só para não ficar somente com o livro do Cohen, além do livro do Cohen, eu também vou colocar como recomendação o livro do Griffiths, ok? E aí o livro do Griffiths e o do Cohen vão ser para situações diferentes. O livro do Cohen, ele é o livro principal que eu recomendo para quântica. Ele te ensina a quântica legalzinho, ele te passa a notação de Dirac, te passa os desenvolvimentos por vetor de estado e tudo. O livro do Griffiths também se propõe a passar as coisas por vetor de estado, mas eu não acho ele um livro tão completo, eu acho ele um livro limitado. Então, a minha recomendação principal para a quântica é o seguinte, o livro do Cohen. Pega o livro do Cohen. Se você começar a achar o livro do Cohen muito difícil, vá fazendo, né, dê umas bicadas no livro do Griffiths, né, dê uma analisada no que ele fala, pega ali algumas outras discussões, porque o livro do Griffiths ele é um livro legal para discussão, mas eu acho ele um livro fraco para o ciclo profissional. Eu acho ele um livro bom para ser a transição do ciclo básico para o ciclo profissional. Então, dependendo da sua base, né, do ciclo básico, dependendo do quanto você se sente natural para a quântica, a minha recomendação para você vai ser o livro, né, do Griffiths, né, se você não teve uma base tão boa, mas se você achar que você está tendo segurança, está entendendo a construção e quer aprender quântica de uma maneira mais completa, sem dúvida, o livro do Cohen. O livro do Cohen, ele assusta. Quando você vê o livro do Cohen, ele é uma bitola de livro. Mas é porque muita gente brinca, né? O livro do Cohen é um livro de complementos que eventualmente tem algum capítulo ali no meio. Né? Se você pega os capítulos principais, a bitola do livro do Cohen fica uma coisa bem mais fina. É porque ele tem muito complemento. E os complementos são utilizados dependendo do quanto você quer aprofundar no assunto. Existem outras boas referências? É claro que existem. Porém, né, estou fixando aqui no livro do Cohen, que para mim é a referência que eu mais gosto. Mas bom, são essas as recomendações. Né? Qualquer livro que você tenha interesse, os links para você encontrar esses livros estão todos aqui na descrição e no comentário fixado. Né? Se você quiser comprar o livro, por favor, compre por esses links. Né? Ajuda enormemente o canal. E claro, só não estou deixando o link do curso de Física de Berkeley, né, do de elétrico, por quê? Porque você não encontra ele mais para vender, né? Só se for usado, mas aí não existe um site específico, né, que vai te direcionar para isso, aí é sorte mesmo. Mas bom, era basicamente isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. Né? No mais, deixe aqui seus comentários, né? Gostou dessas recomendações? Quais recomendações eu não passei aqui? Né, quais livros que eu não recomendei que você recomendaria, que você acha que são interessantes, deixa aqui nos comentários, muitas pessoas vão para os comentários, é bom que a gente enriquece aqui a discussão, passa mais referências, enfim, use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.